dele continuava pesado. E ele se encontrou com Saul. E ele disse assim, ó, Saul, eu podia ter te matado. Eu podia ter feito isso, mas eu não fiz. Por que tu está me perseguindo, Saul? Que ameaça tu acha? Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. E mostrou para Saul a ponta do manto, e Saul viu o risco que ele tinha corrido. E diz a palavra de Deus que Saul reconheceu naquele momento, que ele chorou naquele momento, que ele disse, Davi, meu filho. Ali houve um momento, talvez, de uma, entre aspas, reconciliação. Mas Davi estava vivendo aquela crise, estava vivendo aquilo no seu coração, e como isso afeta o nosso julgamento, como isso afeta a nossa vida, nós vamos ver isso logo depois aqui nesse texto que nós lemos, no capítulo 25. Sabe por quê? Porque quando a gente passa por muitas situações, essas situações se repetem, o desgaste se repete, e os fatos vão se repetindo, a gente acaba formando uma maneira de pensar e de agir. Quando Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado que veio prender a Jesus, Jesus falou para Pedro assim, ó, guarda a tua espada. E Jesus fez um milagre ali, ele reconstituiu a orelha do servo ali, do soldado, e falou para Pedro, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Então ele está falando de algo que vai nortear o nosso comportamento, que vai nortear muitas vezes as nossas decisões, mas que não necessariamente é a vontade de Deus, mas é simplesmente o resultado de um hábito que é adquirido. É resultado de tantas decisões, de tantas guerras e de tantas lutas que a gente acaba achando normal. Acaba se normalizando a violência. E a violência, o estado de violência, o ambiente de violência, o ambiente de discussão, ele acaba sendo normalizado e aceito. Não é incomum que famílias onde há desentendimento, onde há bate-boca o dia inteiro, onde tem todo dia, aquilo acaba se tornando normal. E aí, de repente, a mãe é chamada na escola porque o seu filho está com um comportamento estranho, ele está discutindo com os colegas. Ele está xingando os coleguinhas, está fazendo bullying, está batendo nos colegas, e o pai às vezes, puxa vida, mas por que essa criança está fazendo isso? Ele está reproduzindo o comportamento que ele está vivendo na sua casa, no seu ambiente. E o inverso também é verdadeiro. Esses dias a minha filha, que recentemente fez 14 anos, começou a usar uma linguagem lá, tipo, é nóis, pai. Digo, que isso, filha? Como assim é nós? Está dominado. Onde é que tu ouviu isso? Onde é que tu aprendeu isso? Na escola. Ou seja, ela vai convivendo, vai entrosando, vai adquirindo vícios de linguagem e de comportamento e reproduz onde? Em casa. E o contrário também é verdadeiro. Então, por isso que a família e a escola, elas devem caminhar juntas. Deveria ser assim, né? Para que a gente pudesse observar essas coisas e corrigir. Digo, não, filha, não se faz assim. Não se faz assim. Não se fala assim com os mais velhos, não se responde assim, a gente vai corrigindo o comportamento. Mas o fato é que Davi estava com tudo isso no coração. Davi estava passando por todo esse momento, por toda essa crise, e de repente o profeta que ungiu ele como rei, um dos maiores profetas de Israel, um homem que era querido por todo o povo, um homem que era querido por todo mundo, faleceu, morreu. E o capítulo 25 inicia com essa narrativa. Samuel faleceu. Foi um pranto, foi uma tristeza. Sabe que em alguns momentos, quando acontece algo assim, quando uma figura muito proeminente morre, até as guerras cessam. Porque há um momento em que diz, não, vamos dar um tempo agora, porque nós temos que lamentar essa figura tão importante que acabou falecendo. Até guerras param. E foi o que aconteceu, talvez nesse momento Davi tivesse com seu coração
dizendo, há um pouco de paz, há um pouco de trégua, há um pouco de... Saul jamais vai me caçar no enterro do Samuel, que era o profeta também que havia ungido Saul. E Davi então foi com o coração disposto a ir lá no enterro do profeta. Então Davi, com toda essa crise, com todo esse contexto de guerra e de perseguição, um coração enlutado por causa do seu amigo, do profeta que havia falecido, aí começa uma narrativa interessante. A Bíblia fala de dois personagens, de Nabal e Abigail. E a Bíblia diz que Nabal era um homem muito rico, era um homem que possuía lá, aqui no versículo 2 diz assim, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Essa linguagem é familiar a nós, porque aqui no Rio Grande do Sul também tem o tempo de tosquia, né? E como diz o poeta, quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Então, para quem é mais gaudério, sabe do que eu estou falando. Tempo de tosquia é tempo de festa, tempo de ajuntamento, tempo em que a lã é extraída da ovelha, isso significa rendimento, significa festa. É um tempo de festa, de fartura. E Davi sabia disso, porque também havia lá aquele tempo de tosquia, sabe, de colheita, de tosquear as ovelhas, e daqui a pouco uma já era feita lá como um churrasco, né? Então havia prosperidade. E Davi disse, não, então eu vou enviar meus homens lá, porque Davi sabia o que estava acontecendo. Aquele Nabal era rico, ele tinha muitos pastores, e os próprios homens de Davi haviam protegido aqueles pastores. Ninguém roubava nada dele, porque Davi estava por lá. Não tinha abigeato, não tinha invasão de terra, porque Davi estava por lá, estava mantendo a paz no local. E Davi falou o seguinte, olha, pegou 10 moços dele, mandou falar com Nabal, disse, vai lá e diz que Davi mandou dizer que está precisando de ajuda, de comida, de carne, disso e daquilo. O que ele puder ajudar, ele ajuda. Era um pedido de ajuda. E eles foram lá, falaram com Nabal. E a Bíblia diz que Nabal era um homem, olha o versículo 3, olha que interessante, olha o contexto, olha o contexto. Esse homem se chamava Nabal e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita. E o homem era grosseiro e mau, mas era da família de Caleb. Caleb, junto com Josué, foram os que herdaram a terra prometida. Foram aqueles que conquistaram aquele lugar. Então esse homem tinha pedigree, tinha linhagem, ele tinha uma história. Ele era descendente de Caleb, um dos homens mais preeminentes que lutaram lá no Antigo Testamento. Mas ele era grosseiro, insensato. E o nome de Nabal, o nome dele, ele tem exatamente esse significado. Ele significa insensato ou estúpido. Aí você fica pensando, eu quando li isso aqui pensei, o que essa mulher quer com esse cara? Como é que ela foi arranjar esse cara? Será que foi... Claro, logicamente que a gente não pode trazer tudo exatamente para a nossa época. Por quê? Porque naquele tempo era comum que os casamentos fossem ajeitados pelas famílias. Quem decidia quem casava com quem não eram as pessoas, eram os pais, eram as famílias. Então, quem sabe era um desses casos, porque eu não vejo Abigail como uma mulher sensata e bela, escolhendo um homem grosseiro e mau para casar com ela, mas isso aí já era tarde para ela escolher, porque ela não tinha escolha, já estava casada. O que ela podia fazer? Ela tinha que administrar os danos. Então aquele homem grosseiro, aquele homem insensato, aquele homem mau, quando ouviu falar de Davi, olha a resposta que ele dá. Mas quem é Davi? Quem ele está pensando que é? Quem é Davi na fila do pão, como diz os parentes do Ricardinho ali? Jogou aonde? Ganhou o quê? Quem é Davi? Não há chuteira do Messi? Mais ou menos isso que ele quis dizer, mas quem ele está pensando que é? Aí disseram, não, Davi, filho de Jessé, né, era servo de Saul e tal, e ele protegeu. Mas então, tá vendo? Olha aí, ó, mais um rebelde que está solto por aí. Um monte de rebelde aí foge do seu senhor e agora está querendo minha ajuda.
E ele negou o pedido de ajuda. E os servos voltaram para Davi. E aí a gente vê aqui, no versículo 13, então Davi disse aos homens que o seguiam: ponha cada um a espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi e 200 ficaram guardando as bagagens. Sabe o que eu percebi também nessa narrativa? Olha a resposta que Davi deu. Olha a atitude que Davi ia tomar. Ele ia levar com ele mais um exército com a espada para matar esse cara aqui, dá para chamar de cara, né? Esse homem aqui, esse grosseiro, esse estúpido, por causa de uma estupidez, ele ia matar. Ele, a família dele, não ia deixar nada. Você percebe a desproporção da resposta que Davi ia dar? Mas ao mesmo tempo você fica pensando que se ele não responde nada também, ele ia se enfraquecer, não somente diante de Nabal, mas diante dos próprios homens que andavam com ele, que eram os homens guerreiros. Você percebe a decisão que ele teve que tomar? Mas essa decisão que ele tomou foi uma decisão baseada não numa direção de Deus, não numa orientação de Deus, não numa palavra que Deus havia dito, vai lá e faz assim. Não, não foi isso. E Davi costumava fazer isso, costumava consultar a Deus, mas nesse caso ele agiu por conta do seu histórico, daquele momento que ele estava vivendo, e um momento de guerra, um momento de perseguição, um momento de tristeza, de luto, e naquele momento o que ele pensou? Não quer me ajudar? Então vai morrer. Olha a desproporção disso. Por que Davi tomou essa decisão? Por que Davi decidiu isso? Por conta do histórico, da violência que ele estava acostumado a viver nos últimos dias, embora Deus estivesse com ele. Embora tudo que Davi fez foi Deus junto com ele. Mas você percebe como muitas vezes aquele que vive pela espada morre pela espada. Aquele que é grosseiro e ríspido acaba se tornando grosseiro e ríspido. Aquele que vive no meio de conflito acaba criando conflito. Aquele que vive no meio da desavença acaba criando desavença. Por isso, a própria antropologia afirma que o homem é produto do meio em que ele vive. Então, se você pegar duas crianças, uma criada no meio de uma comunidade violenta, no meio do tráfico de drogas, no meio de assassinatos, no meio de violências, no meio de abusos, uma criança criada no meio de tudo isso, e você pega uma criança criada no seio familiar, uma criança totalmente guardada, protegida, numa escola boa, não falta nada em casa, uma criança com seus pais, seu pai, sua mãe, uma criança bem educada, você vai perceber a diferença no comportamento. Mas eu pergunto, essas crianças, elas têm culpa ou responsabilidade do que eles se tornaram? Ou eles são produto do meio em que eles viveram? E eu não estou dizendo com isso que isso é uma regra geral. Porque tem muitas histórias de superação de crianças que nasceram pobres, que nasceram favelados, que nasceram com maior dificuldade e venceram na vida e criaram estruturas maravilhosas. E também tem relatos de crianças que tinham tudo na vida, tinham boa casa, bons pais, dinheiro, tudo, e se tornaram criminosos. Caso mais emblemático, a Richthofen, vamos dizer só o nome, né? É o caso mais emblemático. Então, tudo isso são coisas que a gente para pensar. E Davi, naquele momento, ele tomou essa atitude. Só que daí entra em cena a Abigail, a mulher que era sensata, e a Bíblia relata que, nada é por acaso, a Bíblia relata que ela era sensata e bela. Então, Abigail era o próprio exemplo da antítese, do contraste que pode haver. Uma mulher sensata casada com um homem grosseiro. Uma mulher bonita, e acho que ele não era nenhum Brad Pitt. Mas o fato é que ela era o melhor que ele podia ter na vida. Mas ele era o pior que ela podia ter. Mas o que ela podia fazer? Ela também era uma mulher que seguia princípios, tinha sua família, sua casa, seus servos.
E a mulher, a Bíblia diz que a mulher, lá em Provérbios 31, que a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa, ela apazigua os ânimos, ela administra as coisas. E aí está o grande segredo. Essa mulher, ela ficou sabendo, olha como ela era benquista e bem, vamos dizer assim, ela era respeitada pelos empregados, pelos servos, que um desses servos foi falar com ela dizendo: Abigail, tu não sabe o que teu marido fez. Davi, o rei Davi, guerreiro Davi, ele protegeu nossas ovelhas, protegeu nossos pastores, protegeu a nossa casa, e agora o teu marido não quer ajudar ele, e ele está vindo com um exército para matar todo mundo. E agora? O que essa mulher faz diante dessa notícia? A vida dela, a vida de todos os seus servos, de toda a sua família estava em risco. E essa mulher, ela tomou uma decisão rápida, e ela tomou uma decisão, sábia, e ela tomou uma decisão que somente uma pessoa sensata poderia ter. Vamos ler um pouco aqui a partir do versículo 18, diz assim: Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos secos, e o pôs sob jumentos. E disse aos servos: Ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada ao seu marido Nabal. Olha o que essa mulher fez. Ela não disse nada para o seu marido, porque sabia que ele era um grosso, que ele ia acabar com tudo. Ele ia não só acabar com tudo que ela estava fazendo, como ia acabar com a própria vida dele, dela e todo mundo. Então essa mulher fez aquilo. Aí eu fiquei pensando assim, quando eu olhei isso, olha como as coisas são, olha como o que está por trás às vezes é importante também. Essa mulher preparou tudo isso. E o marido dela não percebeu nada. Me diz algum marido que não vai notar se a mulher prepara 200 pães, 5 recipientes de couro cheio de vinho. O que mais ele pegou aqui? 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo seco. Alguém ia notar isso aqui, né? Mas o marido dela nem notou. Sabe por quê? Porque provavelmente ele já nem notava. Provavelmente ele já não estava nem aí para ela. Provavelmente ele já não estava nem aí para o que ela fazia. Provavelmente esse marido não sabia nada do que acontecia com a sua esposa. De vez em quando o marido tem que chegar para a esposa e dizer assim: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. De vez em quando é bom, perguntar como vai você, como você está, como foi seu dia, como você passou. E te prepara para a resposta, porque a resposta não é simples. Mas faz parte. Só que esse cara aqui, pelo visto, não estava nem aí para ela. E ela sabia que ele não estava nem aí, e ela fez questão de aprontar tudo e foi na direção de Davi. Porque que ela queria? Ela queria consertar as coisas, não só para salvar a vida dela, mas para salvar a vida dos filhos, dos servos, de todo mundo. E essa mulher foi ao encontro de Davi. Essa mulher agiu com estratégia, agiu com sabedoria, agiu no tempo certo, agiu da maneira certa, para evitar aquela palavra de morte. Aí você vê uma outra realidade de alguém que toma as decisões corretas, de alguém que toma decisões planejadas, de alguém que é sensato, de alguém que sabe o que está fazendo e sabe o que precisa fazer para resolver uma situação calamitosa como essa. Ela resolveu. Ou pelo menos ela tinha o intuito no coração de resolver. E ela também era esperta. Ela era muito esperta porque ela mandou os servos na frente. Vocês vão na frente que eu vou logo atrás de vocês. Sabe o que isso significa? Se desse ruim, ela podia fugir. Por quê? Porque quem vai na frente leva o primeiro tiro. Então, se Davi atacasse os servos dela, ela tinha tempo de fugir. Então, fazer as coisas de Deus também é agir com inteligência, agir com prudência. E Abigail preparou tudo isso e foi diante de Davi. E aí, meus queridos,
Aí, essa mulher, eu acho que na época não tinha faculdade de direito, mas se tivesse, ela ia ser escolhida a oradora do ano. Ela ia ser escolhida a defensora pública número 1 daquelas terras lá, porque o discurso que ela fez para defender o marido e a casa dela é digno das maiores notas jurídicas em qualquer tribunal do mundo. Vou ler para vocês aqui. Versículo 23. Olha só. Eu vou ler o 22 para que você entenda o que estava em jogo. Para que você entenda a gravidade da situação. Assim Deus castigue Davi severamente. Isso Davi falando. Assim Deus me castigue. Se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi, e prostrada a seus pés lhe disse: Ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, e ouve as palavras da sua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso. Olha que ela deu uma abreviada. Esse homem genioso. Na verdade, ela estava dizendo: Davi, não dá bola para esse traste. Não dá bola porque ele está falando. Isso aí não sabe o que está falando, Davi. Não dá bola. Mas ela estava defendendo, ela estava argumentando para mostrar para ele quem era aquele homem que respondeu. Ela estava argumentando com ele. Então, é uma licença poética para atacar o marido. Muito embora aqui a Bíblia mesmo diga que ele era grosseiro. Mas ela usou isso. E ela diz assim: esse homem genioso, Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome. É o que eu estava dizendo. Que o nome que significa o nome de Nabal? Significa insensato. Significa grosseiro. Significa um estúpido. Porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome e ele é insensato. Mas eu, a tua serva, não vi os servos que o meu Senhor enviou. Ela estava dizendo: Davi, tu mandou os teus servos, mas eu não vi, Davi. Passou por mim. Eu não vi os servos que tu enviou. Eu não estava sabendo disso. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão. Que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor. Seja ele dado aos seus servos que acompanham o meu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real firme ao meu Senhor. Pois meu Senhor luta nas guerras do Senhor, e nenhum mal se achará em ti, em toda a tua vida. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Mas ele te lançará para longe da vida, longe dos teus inimigos, como se atira uma funda. Olha o que ela está usando, olha a argumentação dela, ela está usando elementos que Davi conhece. Está usando perseguição, está usando inimigos, está usando funda, que foi o que Davi usou para lutar contra Golias. Versículo 30. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido como príncipe sobre Israel. Olha o que essa mulher está argumentando. Ela está reconhecendo que Davi vai ser coroado, que Davi vai ser rei, que ele vai reinar sobre Israel. Ele está reconhecendo o que o Senhor é com ele. Que discurso maravilhoso. Essa mulher, acho que Davi na hora já estava aplaudindo essa mulher. Que discurso. E ela dizendo assim, versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se não tivesses te apressado e vindo ao meu encontro,
Ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo o mais jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa e vê que atendi e aceitei o teu pedido. Naquele momento ela dizia: aceitei o pedido dela. O conselho, a argumentação, a sabedoria, ela trouxe Davi de volta para os trilhos, para o conselho, para o propósito de Deus. Que mulher maravilhosa é essa, gente? Porque ela mudou o destino não só da casa dela, mas de todos que estavam em volta através de uma sabedoria, de um conselho, de uma atitude. E ela trouxe Davi de volta à razão, e Davi falou: bendita sejas tu, porque me impediu de me vingar, de derramar sangue inocente. Como é importante nós estarmos abertos aos conselhos, às argumentações, à razão, porque Deus levanta pessoas para nos avisar, e Deus levanta pessoas para nos ensinar, e para nos dar uma outra visão da coisa, um outro lado da moeda. Por isso que nós temos que escutar com atenção. Maridos escutarem suas esposas. Os líderes, os pastores escutarem as pessoas, escutarem as argumentações, escutarem a voz do Senhor através daqueles que Deus levantou também, porque às vezes a gente vai fazendo tanta coisa e vai mexendo com tanta coisa que de repente, por causa de todo esse contexto, a gente acaba tomando uma atitude que talvez não seja a mais correta. E essa mulher, como eu falei, nada é por acaso, a Bíblia diz que ela era sensata e bela e bonita. Sabe o que aconteceu? Quando ela chegou em casa, ela ia contar para o marido. Quando ela chegou em casa de volta, que ela já tinha resolvido o problema, ela ia contar para Nabal: olha, Nabal, tu escapou de morrer. Eu fui lá, ó, tá vendo? Tu ia morrer. Ela ia dizer isso para ele: eu fui lá e consertei as coisas. Mas ela não conseguiu, sabe por quê? Porque além de grosseiro e insensato, ele também era um bebum. Ele estava bêbado, deu um banquete, uma festa, bebeu. E não conseguia ouvir o que ela disse. No outro dia, quando curou a ressaca, quando ele acordou, ela contou para ele. E a Bíblia diz que ele ficou petrificado, apavorado. Talvez ele tivesse dado conta do erro. Eu ia dizer outra coisa, mas se dado conta do que ele fez. Mas ele ficou tão apavorado e tão petrificado que diz que ele teve um ataque do coração e 10 dias depois ele morreu. Ou seja, próprio Deus tirou a vida dele. E como era uma mulher sensata e uma mulher bonita, o rei descobriu que ela estava disponível no mercado. E Davi pensou: não é bom que ela fique só. Lhe farei um convite para vir morar no meu palácio, na minha casa. Nem tinha palácio nem casa. Mas, não, entenda bem, estamos falando de uma época específica, de um contexto específico. Davi tinha outras esposas, mas isso é outro assunto. O fato é que essa mulher foi chamada para junto de Davi e tomou ela por esposa. Então ela já não era mais casada com um guerreiro insensato, guerreiro não, um grosseiro insensato, um homem bêbado, mas Davi era conhecido não só como guerreiro, mas como o suave salmista de Israel. Davi tinha essas qualidades. E o fato é, esse não é o ponto principal, que como as nossas atitudes são moldadas, como está sendo moldada as tuas atitudes? Como está sendo os valores, as nossas decisões, em que base nós estamos tomando? Será que as agruras da vida, será que os problemas da vida, os desafios da vida têm nos ensinado de uma maneira a tomar atitudes ou de outra? Será que nós temos ouvido o que Deus fala através das pessoas? Deus usou tanta gente para salvar a vida daquele homem. Usou o servo, usou a esposa, usou até Saul, porque Davi estava sendo perseguido e ele viu o que era ser perseguido injustamente. Mas o fato é que nós temos que refletir sobre isso. Que ambiente nós estamos proporcionando? Que ambiente nós estamos gerando? Que tipo
de decisões nós estamos tomando na nossa vida e que tipo de decisões nós vamos gerar nos nossos filhos, naqueles que estão à nossa volta. Por isso que nós temos que entender que por trás de tudo isso, por trás de toda a circunstância, está o Senhor nos provando, nos direcionando e nos dando direção. Amém? Que Deus possa nessa manhã nos ensinar, assim como ensinou a Davi, assim como ensinou aquele homem, que já era tarde demais para ele não teve nem tempo. Mas com certeza, se ele sobrevivesse àquilo, talvez ele tivesse a oportunidade de mudar. Mas hoje nós temos a oportunidade de mudar nossos conceitos, nossos comportamentos, nossos valores, de entender o que Deus quer da vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé agora, em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração aqui, para que a gente esteja finalizando o nosso culto. Aleluia. Amém. Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, Pai. Não queremos ser insensatos, Senhor. Não queremos ser grosseiros como aquele homem, Pai. Mas nos dá um coração sensível à Tua voz, Senhor. Também não queremos ser como Davi, que reage à circunstância, que toma atitudes baseado, Senhor, nas suas experiências, baseado nos traumas. Pai, não nos deixa ser assim também, Senhor. Mas nos dá um coração parecido com o daquela mulher, Senhor, que entendeu a gravidade da situação, que entendeu o que poderia ser feito, que tomou atitudes, que tomou direções. Aquela mulher, Senhor, que salvou não somente a sua vida, mas a vida de todos os que estavam ao redor dela, Pai. Nos dá esse coração, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, nos coloca em ambientes que nós possamos ser influenciadores e que nós possamos também aproveitar, Senhor, que possamos ter a sabedoria de entender quando Tu fala conosco, Pai, através de uma situação, através de uma pessoa, para que Tu possa moldar o nosso coração e o nosso caráter, Pai. Por isso nós Te louvamos, agradecidos, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Temos nosso culto hoje, 19h30, o culto da família. Sejam todos aqui muito abençoados nesse dia. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, especialmente a vida dos bebês ali, da Guilherzinha e da família toda. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.